A migração para a vida digital é um movimento sem volta, não é? É uma mudança que traz novos desafios para o mercado. É preciso identificar e compreender as novas demandas dos investidores. E é preciso também definir com clareza qual é o papel dos gestores na administração de recursos e como atuar junto aos clientes nas plataformas digitais. Resumindo, é preciso estar preparado para um futuro que, na verdade, já chegou. Nosso palestrante pesquisa o impacto dos dados na sociedade e nos negócios. Seus métodos são usados por empresas e instituições como o governo dos Estados Unidos, Coca-Cola, Ambev, Banco Mundial e Unilever, isso entre outras. Eu convido agora ao palco Ricardo Capra. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho de dados. Eu sei que vocês já ouviram falar bastante, eu estava acompanhando aqui um pouquinho, vocês estavam já... O assunto dados sempre surge no meio das conversas. Mas agora eu venho falar um pouquinho sobre cultura analítica aplicada, obviamente, ao mercado de investimento, de fundos de investimento de uma forma geral, tá? Como diz o nome fundo, ele às vezes a gente tem que lembrar como que a gente contextualiza a palavra fundo, né? Ao falar de cultura analítica, tá? É importante só comentar, eu sou um cientista de dados, tá? Então vocês vão ver uma outra linguagem de conversa nesse papo que a gente vai ter agora. Ele não vai ser um papo técnico, obviamente, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho de ciência de dados aplicada ao mercado de investimento, ao mercado financeiro de uma forma mais ampla, tá? Isso que vocês estão vendo ao fundo é o nosso laboratório, tá? Eu sou cientista-chefe do nosso Instituto de Ciências de Dados. Nós temos base nos Estados Unidos como instituto e atuamos em alguns países como consultoria, tá? O que a gente faz na prática é estudar o impacto do Big Data na pesquisa e desenvolve metodologia para Big Data, tá? Para ajudar as empresas, organizações a construir seus próprios laboratórios. Tá? O que eu vou trazer para vocês aqui é um pouco de como isso vira cultura dentro das organizações. Então, como isso vira cultura analítica. Tá? Como foi comentado, a gente ajuda uma série de empresas nesse upgrade de cultura analítica. E é um pouco disso que eu vou mostrar para vocês nessa nossa conversa aqui. Isso que vocês estão vendo é um dashboard, tá? Que mostra o desenvolvimento analítico das organizações nos últimos anos. Nesse momento, eu tenho um time de pesquisadores, analistas, que está entrevistando o C-Level de varejo, por exemplo, tá? Para entender como que está o nível de desenvolvimento analítico das organizações de varejo no Brasil. Já fizemos com transporte, nos Estados Unidos já fizemos com o setor financeiro, tá? E o que a gente está fazendo é sempre medindo o que está se usando, o que não está se usando. E esse é o nosso lema, nossa bandeira, tá? A gente carrega uma bandeira que a gente tortura os dados até que em algum momento eles confessem alguma coisa relevante ou importante dentro desse contexto. Tá? E é um pouco disso que a gente vai falar aqui. Tá? Nesses últimos 10 anos eu venho estudando muito o processo de tomada de decisão. Tá? E a gente descobriu algumas coisas importantes dentro do Instituto. Porque quando a gente começou a investigar as organizações, entender como elas funcionavam, o processo de tomada de decisão dentro delas, e esse livro acabou de ser citado, né, do Daniel Kahneman, da decisão de o pensamento rápido, pensamento lento. E aqui tem uma questão interessante, que ela se falou inclusive do sistema 1, que é o automático. E a gente tem esses dois sistemas de tomada de decisão, né? Aquele que é automático e aquele que é programado, aquele que é mais estruturado. A gente precisa processar para tomar uma decisão. E aqui tem um ponto específico, que é o jeito que a gente toma a decisão. No dia a dia eu vou isolar aqui o sistema 1 agora na nossa conversa, que é aquela coisa mais automática, que a gente não percebe que está tomando decisão, e vou levar para o nosso segundo sistema, tá? Onde ele é consciente. Tá? Ele está mais relacionado com decisões complexas. O que vocês consideram uma decisão complexa? Pensem no dia a dia de vocês. Vocês consideram que, por exemplo, escolher a roupa de manhã é uma decisão complexa? Não é uma decisão complexa? Depende, né? O sistema que vocês utilizam para escolher a roupa é o sistema 2. Nunca é o sistema 1. E eu vou mostrar para vocês por que isso. Tá? O que vocês fazem quando vocês precisam escolher uma roupa? Vocês entram na caixinha de decisão de vocês uma série de variáveis que vocês não planejam que entre, mas ele entra.
Tá? Por mais que vocês tenham uma ideia de como se vestir, o que vocês vão vestir, tem um sistema montado, e a gente mediu isso com neurociência, tá? Que todas as vezes que vocês vão escolher uma determinada roupa, tá? Ao invés de ele ser um sistema como poderia ser de decisão automática, tá? Diária, ele acaba sendo um sistema de decisão complexa. Isso porque considera uma quantidade de variáveis muito grandes. Quando vocês estão vestindo a roupa, colocando a camiseta, calça, camisa ou paletó, vocês estão automaticamente conectando todas as coisas que vocês vão fazer naquele dia. Eu tenho um jantar importante, eu vou sair de lá e vou para o futebol, eu vou sair de lá e vou numa festa, vou num jantar. Tudo isso vocês vão conectando, e isso transforma essa decisão de vocês não percebem, mas o sistema que está processando essa decisão de vocês é o sistema 2. Então ele está exigindo um esforço de vocês para considerar se vai estar chovendo, se vai ter sol, como que vai estar o dia lá fora para vocês poderem se vestir. Esse cara, ele ignorou esse sistema. O que ele fez? Ele criou um framework de tomada de decisão. Então vocês estão vendo ele de 1999 até 2010, tá? Vestido exatamente da mesma forma. O que ele fez? Ele criou um jeito de não precisar pensar nesse processo de tomada de decisão diária. Tá? Tem outras pessoas que a gente também vê dentro desse processo. Tá? Essa aqui é o guarda-roupa do Mark Zuckerberg. Tá? Então vocês sempre vão ver ele de camiseta ou moletom cinza. Até a H&M criou uma ação, é uma ação de marketing, tá? Da H&M e Mark Zuckerberg, que eles criaram os pacotes. Né? São 7 camisetas e uma calça jeans que vem num pacotinho, tá? Para as pessoas poderem comprar direto o pacote, para não precisar pensar na hora de escolher a roupa de manhã. Isso é uma forma de empacotar o sistema. Gente, só reforçando, isso a H&M fez um 1º de abril, tá? Não é um produto, não adianta tentar entrar lá e procurar, tá? O que eu estou mostrando para vocês é que aquilo que a gente não está percebendo também está consumindo um esforço nosso na hora de tomar decisão. Tá? E aí eu quero pegar dentro do sistema 2, usando neurociência, e explicar para vocês o que tem dentro de um processo de tomada de decisão que vocês não estão enxergando. Tá? A gente tem 3 formas de tomar decisão dentro do sistema de decisões complexas, ou seja, sistema 2. Como é que funciona? Um deles, primeiro vamos contextualizar, tudo que é bolinha cinza são dados irrelevantes. As bolinhas pretas aqui, na nossa representação gráfica, são dados relevantes. Tá? O primeiro sistema, ele é o sistema criativo. Ele é baseado em aleatoriedade. Vou continuar usando o guarda-roupa, vocês abrem o guarda-roupa e vão tentar escolher a roupa mais bacana naquele momento que vocês estão lá. Tá? Ele é um processo rápido, mas caótico. Vocês passam por várias bolinhas antes de tomar a decisão de conectar os pontos relevantes, que talvez seja tempo, jantar e mais uma variável. Tá? Então, vocês não percebem o que está acontecendo, mas tem um esforço criativo para fazer aquele processo acontecer. Esse é o sistema 1. Sistema 2 é processual. Como é que ele funciona? Você chega na frente do guarda-roupa, ao abrir o guarda-roupa, o cérebro de vocês fica conectando os pontos automaticamente. Então, o que ele faz? Ele vai seguir um caminho. Ele é mais lento, mas ele enxerga todas as bolinhas. Então, ele precisa selecionar o que é relevante. Então, esse é processual estruturado. E a terceira forma de tomar decisão, tá, é como a gente gostaria de ser em tudo. Ele é a parte sistêmica analítica. Como é que ele funciona? Ele faz o seguinte, vou dar um exemplo, né? Vocês vão dormir à noite, e à noite vocês já vão programar o dia de vocês posterior. Então o que vocês fazem? Separam as bolinhas relevantes, e quando chegar na frente do roupeiro, a única coisa que vocês fazem é vestir. O que eu mostrei ali do Mark Zuckerberg, por exemplo, ele já sistematizou a forma dele se vestir. É uma coisa padronizada. Vocês não estão percebendo, mas isso está acontecendo o tempo todo. A gente não escolhe qual sistema usar. Isso está acontecendo, a gente não está percebendo. Tá? Nesse momento, talvez vocês estejam tomando uma decisão e não estão entendendo que isso está acontecendo porque vocês não controlam isso. Tá? Um exemplo disso é, certamente, vocês não conseguiram usar esse sistema estruturado, analítico, para escolher o relacionamento de vocês. Esposa, esposo, vocês escolheram isso de uma forma muito mais criativa, ou seja, do que sistemática analítica. Caso contrário, vocês teriam feito uma coisa que o mercado financeiro faz muito bem. Matriz SWOT. Forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, coloca todos os relacionamentos de vocês dentro dessa matriz e escolhe qual é o melhor. Só que a gente não faz isso na nossa vida pessoal, ou normalmente não faz, né, gente? Qual é o problema disso que eu estou comentando com vocês? Energia. O nosso gasto com energia para usar o sistema aleatório criativo, a gente não percebe. Mas é o primeiro, ele consome muita energia.
Quando a gente chega, e os outros vão caindo, tá? O processual menos e o analítico menos ainda, porque na verdade tu só toma uma ação. Tu não tem mais um sistema de processamento. Obviamente, isso aqui já considerando depois do dia a dia. Tá? Então, a gente não está percebendo, mas tem uma energia gasta nisso. Tá? E sistemas com alto índice de processamento falham. Vocês já devem ter visto algum dia na vida de vocês essa tela aqui. Por que acontece essa tela aqui? Tá? Porque em algum momento o sistema trava, ele não tem capacidade de processar a quantidade de informação que ele tem. E o nosso cérebro é igual, tá? Na hora que ele tem que processar muitas vezes a informação, a gente não está percebendo, mas uma hora ele para, ele trava. E eu vou provar isso para vocês mostrando essa informação aqui. Ó. Isso aqui é o júri americano, tá? Um júri americano com mais de 1.100 casos, avaliando e tomando decisão com relação a acusados, tá? Essa linha é de um dia de trabalho do júri, tá? Então, assim, vários dias, né, colocado numa amostra, então aqui tem um dia. Decisões para cima são decisões mais favoráveis aos acusados, ou seja, mais chance dele ser solto. Decisões mais para baixo, menos favorável ao acusado, ou seja, maior a chance dele ser preso. Tá? Repare o que acontece durante o dia. Logo pela manhã, lá em cima, né? Ou seja, mais pessoas sendo soltas. E mais perto, aí vai caindo a linha, e em algum momento ela para, e aí sobe de novo. O que acontece? Como é que funciona o nosso cérebro? Vamos lembrar? Recompensa. Dá comida para ele, a curva sobe. Tá? Isso, 1.100 casos coletados, gente, hoje está falando de informação real. O que eu estou mostrando para vocês, tá? A gente não controla isso, esses juízes não fazem isso por mal, mas se vocês forem ser julgados perto do meio-dia, a chance de vocês serem julgados de serem acusados nos Estados Unidos é muito grande. E provavelmente em qualquer lugar que vocês estiverem. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, tá? A gente tem uma fadiga, a gente cansa de tomar a decisão. E cada vez que o tempo vai passando, isso vai caindo e a nossa linha de tomar a decisão vai ficando mais cansativa. E aí, dá uma trancada no nosso cérebro e a gente não nota que isso está acontecendo. Isso está no nosso dia a dia, está no nosso sangue, a gente não está percebendo. Por que isso, tá? E qual a preocupação que a gente tem que ter com isso nesse momento? A gente está vivendo um momento de informação abundante. Tem tecnologia, informação em tudo que é lugar, não precisamos nem perder tempo com isso. Esse momento que a gente está vivendo é porque a gente gerava uma quantidade de dados, a sociedade, mercado financeiro, todo mundo gerava uma quantidade X de dados, e hoje a gente gera uma quantidade que a gente não tem mais controle, a gente não consegue nem perceber que está gerando toda essa informação. É muito legal porque há muito tempo atrás, né, não muito tempo atrás, a informação estava presa no topo da pirâmide e hoje ela está espalhada, a informação está disponível para todo mundo. Gerou concorrência para todo o mercado, então uma startup pequenininha de mercado financeiro está concorrendo lá com uma grande companhia porque ela tem as mesmas informações que o outro. Né? Isso está gerando um volume de dados absurdo. Então a gente está chegando lá em uma quantidade de dados que está chamando de zettabyte. E a gente está indo agora para um volume de dados absurdo que na verdade não vai conseguir nem medir do jeito que a gente mede atualmente. Tá? A gente está indo para a informação quântica. O jeito que a gente mede informação já não serve mais. Tá? Isso é Big Data, gente. Crescimento de volume, velocidade e variedade de dados. Tá? Por que eu tenho que vir até aqui para a gente falar sobre o mercado financeiro? Por uma questão muito simples, tá? Até agora, a gente com a quantidade de informação que tem disponível, é muito legal porque a gente está se sentindo muito poderoso com isso, tá? O problema é que a gente começou a se tornar compulsivo por informação, tá? Qual é a primeira coisa que vocês fazem de manhã quando acordam? Smartphone na mão para ver o que aconteceu. Afinal, vocês estavam dormindo, a China estava funcionando e alguma coisa aconteceu que vocês não viram nessa noite. Então o que vocês precisam fazer é se atualizar. Né? O que acontece é que a gente tem uma capacidade limitada de consumo de informação. A gente não consegue consumir tanta informação quanto a gente gostaria. Então a gente está no caos. Porque a gente chegou num pico de estresse de não conseguir consumir a quantidade de informação que a gente gostaria. Essa overdose, que a gente não percebe, não nota que está acontecendo agora, tá? Ela tem um negócio que é pior, porque chega às 10 horas da manhã, a gente não está notando isso, e a dopamina está pedindo mais informação. Ela me manda mais informação. Vocês não estão conseguindo processar tudo, mas ela pede para mandar. É um vício. Tá? É uma doença, na verdade, chama infoxication, tá? Que é a intoxicação por consumo excessivo de informação. Tem já hospitais tratando isso, David Lewis é a pessoa que nomeou essa doença aqui, que eu estou citando aqui. Tá? Qual o problema para a gente no mercado financeiro no meio dessa história toda? Legal, Capra, mas e aí? Não, aí é o seguinte,
além de toda a informação, tem um ruído ensurdecedor. Todo mundo já ouviu falar do ruído, que aí tem um sinal, e aí esse sinal a gente transforma em informação. Tem vários livros, é a teoria da informação, né? O problema é que agora o sinal está todo bagunçado. A gente não consegue mais detectar o que é informação. E a gente está escolhendo por forma aleatória. E aí o problema. Só para vocês terem uma noção, esse gráfico mostra informação até 2025. Isso significa, e o que eu estou mostrando para vocês grande aqui, é que a gente só vai ter capacidade de analisar só 3% da informação que a gente vai ter disponível até 2025. Já estou considerando nesse cálculo as máquinas. Ou seja, a gente só vai poder analisar 3%. Então a gente vai ter que escolher muito bem qual informação a gente vai analisar. E aqui entra a ciência. Aqui é que entra um ponto importante dentro disso, porque a única forma de a gente colocar uma ruptura nesse caos, tá, é se a gente colocar uma camada de ciência nessa história. Tá. E a ciência, eu não estou falando de tecnologia. Eu estou falando anteriormente à tecnologia, tá? Estou falando de ciência com transformação. Tá? Eu estou falando de pegar dados brutos, transformar em informação, conectar com bases de conhecimento, para isso virar um tipo de sabedoria. Somente a transformação dessa pirâmide cria valor. A pirâmide de valor está inversa exatamente porque é o processo de transformação que acontece aqui. Quando a gente conseguir colocar a ciência nesse item ali, a gente vai interromper a quantidade de informação que a gente recebe e vai fazer com que a gente consiga consumir informações melhores. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona, tá? Mas antes deixa eu desmistificar a ciência de dados, porque na verdade ela é uma coisa muito simples. Tá? Ela é um campo multidisciplinar que mistura estatística, tecnologia e business analytics, ou seja, negócios olhando para dados, mas ela na verdade funciona por dois motores. Impulsionado por uma hipótese, negócio, financeiro, seja o que for, me diz assim, será que a gente não podia operar esse negócio de outro jeito? Vamos olhar para os dados para tentar descobrir. 2, pelos dados, eu tenho todos esses dados disponíveis, vamos tentar descobrir alguma coisa relevante aqui. Tá? Só tem esses dois jeitos. Resumindo, a ciência de dados, na verdade, ela é sempre baseada pela curiosidade. O que move a ciência de dados é a curiosidade. Depois tem um trabalho técnico para extrair valor dali, tá? Mas a ciência por si, ela está baseada em fazer descobertas dentro disso. Tá? E aí a gente vai entrar dentro de ciência, pensando em matemática, estatística e modelagens, descobrir o que significa um diagnóstico, modelo preditivo. A gente vai começar a entrar em outras coisas. E depois, no aspecto tecnológico, que daí nós vamos acelerar isso com ferramentas, tá? Algoritmos, inteligência artificial, tudo isso que vem como instrumento e ferramenta para a gente no dia a dia. Tá? Então, primeiro, uma camada de ciência de transformação de dado em informação. Segundo, uma tecnologia para acelerar esse processo. Com isso, a gente está cada vez mais reduzindo a quantidade de informação que a gente recebe. Então, a gente tem que controlar esses filtros para receber informação melhor. O que eu estou dizendo para vocês nessa história toda até aqui é o seguinte. Toda decisão que a gente vai tomar tem uma linha de dúvida. E cada vez que a gente fica tentando tomar a decisão certa, agora a gente tem um negócio chamado dados, Big Data, como plataforma para partir disso. Só que eu estou dizendo para vocês que só ter os dados não adianta. A gente tem que ter uma camada aqui em cima de ciência para ajudar nesse processo. A gente tem que botar uma camada que ajude a traduzir isso como processo. Então, essa conversa não é sobre Big Data. Essa conversa aqui é sobre Small Data. É sobre transformar um grande volume de dados em poucos dados relevantes para a gente que nos ajudem efetivamente no processo de decisão. Para que a gente possa enxergar as coisas. Como assim enxergar? Vou mostrar comportamento para vocês de uma forma diferente. Aqui eu vou mostrar para vocês como que os americanos se comportam no dia a dia deles com relação a comportamento diário. No meio eles estão se deslocando, rosa trabalhando, azul em lazer, aqui verdinho comendo e amarelinho dormindo. Vou ligar aqui, tá? São 10h30 da manhã, vocês estão vendo lá o reloginho correndo na ponta e vocês estão vendo os americanos no dia a dia deles de vida. Ó. Eles estão se deslocando ali, tá? Agora vai chegar meio-dia, eu vou dar uma acelerada nesse relógio para deixar uma adrenalina maior aqui, tá? Em cinza eles estão se deslocando, reparem que a bolinha rosa muda de cor quando vai para uma outra atividade, né? Agora eu vou dar uma acelerada nesse relógio e vou mostrar esse comportamento em tempo real, tá? É meio-dia agora e vocês estão vendo aqui, ó. Vou traduzindo com vocês.
Muitas pessoas, 27% das pessoas trabalhando, 24% das pessoas na área de lazer, 5% das pessoas comendo, se alimentando nos Estados Unidos, tá? Aí vocês vão ver que agora vai começar a tarde, começa a diminuir, agora são 3% de pessoas se alimentando, né? Agora tem 30% de pessoas no lazer, e vai começar a chegar ao final do dia, vocês vão ver que as pessoas vão começar a se deslocar lá para comer e beber, ó, 6%, 9%, 10%, né? Até que o final do dia eles começam a se deslocar lá para dormir. Então tem 3% lá das pessoas dormindo nesse momento. Fiquem reparando o que vai acontecer. Muitas pessoas no lazer, poucas pessoas praticando esportes. Se vocês repararam, durante o dia eles não passaram de 3%. Tá? Então nos Estados Unidos é exatamente o volume que a gente está falando. E agora a gente está vendo um grande número de pessoas se deslocando para dormir. 10 horas da noite, nós estamos ali 44% das pessoas dormindo. Agora pensem no mercado financeiro olhando para a informação de comportamento em tempo real. Como é que eu posso pegar um cara desses e captar ele para fazer investimento? Qual é o melhor momento? Qual é a melhor hora? Como é que eu consigo, onde eu encontro ele? Em casa? Né? Vocês estão vendo lá, ó, 2 da manhã, 93% e tem 1% das pessoas trabalhando que é do mercado financeiro certo. Né? O resto está tudo lá dormindo, descansando, né? Ou na área de lazer deles. Né? Tem uma galera que está na balada lá também. Bom, por que eu estou mostrando isso para vocês? É um outro jeito de consumir informação. Ele está traduzido. Tem dados de comportamento traduzido para vocês terem insights sobre isso. Essa tradução de informação está separando o que é importante dentro desse tratamento de comportamento. Agora pensem nas perguntas de vocês de dia a dia. Pensem no dia a dia de negócio de vocês. Quais são as perguntas que vocês fazem na indústria de investimento sempre? Tá? Se eu pegar vocês todos e entrevistar, as perguntas vão se repetir, vão ser mais ou menos essas aqui. Não sei se vocês sabem, mas essas 6 perguntas aqui são respondidas, tá? Com essas 6 variáveis, com essas 10 variáveis aqui, 12 variáveis aqui. Elas estão aqui, só que elas não estão estruturadas, ponderadas, organizadas, classificadas e matematicamente analisadas. Quando a gente faz isso, quando a gente transformar essas respostas, quando a gente fizer um tratamento disso, ou seja, tratar a informação, né? Os grandes dados, analisar eles, criar modelos específicos para isso, entregar para a área de negócio tomar decisão e automatizar. Então preciso de processo para poder fazer isso. Né? Vou mostrar para vocês isso aplicado ao mercado. Tá? Então, não, sem identificação de cliente, mas só para vocês verem aplicado ao mercado. Eu preciso identificar o melhor momento de captar um investidor ou o momento de investimento de um consumidor. Como é que eu faço? Olha a jornada dele de vida, tá? Mapeio todos os pontos que tem dados dentro dessa jornada, levo para dentro de modelos matemáticos para entender. Vou clusterizar, entender cada comportamento, quem é grupo o quê, qual tipo de grupo consome que tipo de produto, que hora dorme, que hora acorda, que rede social consome, onde consome jornal, e no final gera 3 clusters, me dizendo os principais comportamentos ativos para eu poder fazer a ativação na hora de comunicar com eles. Então estou resolvendo um dos problemas de vocês, que é a comunicação. Tá? Imaginem que todos eles vocês vão ter que passar por um processo semelhante. Um processo analítico. Olhar para isso de um outro jeito, de uma forma mais cultural. E aqui que eu estou falando, tem pessoas no meio disso, tem cultura. A cultura analítica ela é composta por 3, na verdade 4 pilares. Tá? Primeiro, a gente tem um jeito de formar e desenvolver pessoas mais analíticas. Tá? E para isso a gente tem que entender que tem uma curva de maturidade. Tá? Tem muita gente que nega o uso de dados, depois fica curioso com isso, começa a testar, começa a se sentir seguro com isso, até que esteja olhando para dados para tomar decisão. Dentro de um processo de desenvolvimento, a gente tem que trazer as pessoas para pensarem analiticamente. Botar em salas, fazer com que elas pensem junto sobre isso. Pensar sobre dados e através de dados. Tá? E aí a gente pode falar do segundo ponto, depois das pessoas preparadas e pensando em dados, a gente pode falar de processos analíticos. Tá? O que eu estou falando é o seguinte, tá? De um indivíduo olhando para o relatório, conectado e fazendo reuniões sobre dados para ir para playgrounds, salas de tomada de decisão, tá? Espaços com ferramentas que ajudem as pessoas a tomar decisões. Eu estou falando sim de dashboards. Na indústria financeira vocês têm 1 milhão de dashboards para ajudar vocês no processo decisório. Informação em tempo real, vocês estão olhando sempre para os mesmos números, isso é um problema. Tá? Deveriam estar olhando variáveis, como eu mostrei ali de comportamento, por exemplo, que estão em volta e não estão sendo observadas. Tá? Algumas, isoladamente, em um ou outro caso, eu sei que existe, mas o mercado é mapeado baseado em dados financeiros de passado. Tá? E nos modelos regressivos tradicionais. Tá?
Por quê? Porque o próximo passo a gente precisa dar agora. Muitos de vocês já estão nesse momento de dar o próximo passo, que é criar espaços analíticos. Espaços de tomada de decisão, espaços onde as pessoas se reúnem para tomar decisão. Tá? Estou falando de salas onde dentro desses espaços as pessoas têm pensamento analítico e desenvolvimento, a capacidade de tomar decisão dentro de um espaço preparado para isso. Tá? Onde as pessoas estão pensando dados e com um framework de tomada de decisão. Repare o que eu falei para vocês agora. Tá? A cultura analítica, como um todo, tá? Ela é baseada nesses 4 pilares: pessoas, processo, as regras, obviamente, policies, né? E a tecnologia. Eu botei a tecnologia por último e de propósito. Tá? No dia a dia, esses 4 pilares é que dão sustentação para uma sala de tomada de decisão. Um dashboard é um software. Tá? As pessoas ali que não estão preparadas para tomar decisão vão ficar vendo TV, e não é isso. A gente precisa que eles usem aquilo como um instrumento, tá, gente? Essa sala que eu estou mostrando para vocês é a da Globo, da Rede Globo, tá? O que eu estou falando para vocês de processo, tá, é o seguinte: a Amazon usa muito esse gráfico para determinar como é que eles vão adquirir novos consumidores, tá? Mais dados, melhores análises, melhores produtos que vão atrair melhores consumidores. No meio disso aqui estão as pessoas, os processos, os aprendizados que eu tive com tudo isso e a tecnologia para fazer a roda girar, obviamente, tá? Eu não estou falando de dashboard, tá? De sistema, software, tecnologia, tá? Eu estou falando de um framework de tomada de decisão, tá? Aquilo ali no fundo não é software, é um sistema desenhado de tomada de decisão. Cada índice, cada coisa ali naquela tela significa uma tomada de decisão a ser tomada, uma tomada de decisão que precisa ser tomada, tá? Aqui é uma escada de evolução. A qualidade dos dados é uma coisa que a gente já tem trabalhado no mercado financeiro há bastante tempo. Agora a gente está vendo muitos produtos de dados, né? Mas ainda tem um caminho aqui de desenvolver os times, o processo analítico, a tomada de decisão, até que a organização fique analítica. Só aí, a partir daí a gente pode falar de cultura analítica. E se muitos de vocês ainda não estão tendo resultado com produtos analíticos, é porque não chegaram na fase de processo. Podem ver que só a partir de uma determinada fase é que a gente começa a gerar melhora na performance. Um detalhe importante: 14% disso é tecnologia e sistemas, 86% disso são pessoas, gente. Tá? Um alerta importante sobre ciência de dados para concluir aqui. Tá? Eu estou falando sobre ciência de dados, sobre pessoas, e não sobre unicórnios. Tá? Surgiu uma grande onda de colocar o cientista de dados como a solução dos problemas. Tá? Ele é um cara que conhece tudo sobre tecnologia, tudo sobre matemática e estatística e tudo sobre business analytics. E ele está lá no centro, o unicórnio. Vocês já viram algum unicórnio na vida de vocês? Já passou algum unicórnio por vocês em algum lugar? Não existe esse profissional com todas essas características por uma questão muito simples. Ele precisaria conhecer profundamente, de 0 a 5, tá? 206 skills completos para poder ser um cientista de dados 100%. Tá? Dentro desses 206 skills eu tenho uma parte de ciência, uma parte de negócio, uma parte de tecnologia, uma parte de cultura. Não existe unicórnio que vai conhecer 5 dentro de 206 características. A gente vai ter especialistas trabalhando em ciência de dados. Tá? Se vocês não estão, se esse papo de dados que está rolando aqui é um papo meio complexo, lembrem só do seguinte, tá, gente? Se a gente está atrapalhado, vamos colocar dessa forma, com essa transformação digital que está acontecendo, a má notícia para quem não gosta disso é que inevitavelmente, daqui para frente, cada vez a gente vai precisar ser cada vez mais analítico. O futuro vai ser mais analítico porque a gente vai ter tantos dados que as organizações, as empresas não vão ter capacidade de analisar elas. Quem vai precisar analisar os dados somos nós. Nosso relógio está contando a frequência cardíaca. O que a gente vai fazer com essa informação? Não o que o Google vai fazer, ou o que o médico vai fazer. O que vocês vão fazer com essa informação? Porque talvez a frequência de vocês seja diferente de todas as outras pessoas. E vocês têm isso na mão de vocês, e a gente está transferindo essa responsabilidade para outras pessoas analisarem. Esse é meu recado, eu estou deixando 2 minutinhos para as perguntas, espero que alguém tenha uma pergunta, e, gente, obrigado por estarem aqui. Tá? Obrigada, Ricardo. Capra, ninguém mandou pergunta no aplicativo, acho que não deu tempo, Capra. É tanta informação tão rápido. Qual que é o nome daquela síndrome?
É infoxication. Infoxication, tem cura isso? Ah, tem, mas a gente precisa usar ciência para curar. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Obrigado. Ricardo Capra.